O estádio de Laranjeiras é o Maracanã antes do Maracanã. Mais do que isso, é o estádio centenário antes do centenário. Quando, em 1930 e, depois, em 1950, uruguaios e brasileiros construíram estádios para receber a Copa do Mundo, a sede do Fluminense serviu de espelho e inspiração. Para a sua época, dentro do contexto do esporte em seu país, era difícil acreditar no tamanho daquela obra que reinaugurou o futebol brasileiro, dividiu águas, centralizou os olhares e abrigou não só o Fluminense, mas a seleção brasileira, que naquele pedaço de chão foi campeã da Copa América pela primeira vez, prenunciando a gloriosa história que teria depois. As Laranjeiras foram o primeiro ato de grandeza, ambição e protagonismo real que o futebol brasileiro exibiu aos vizinhos e ao mundo. Forte pelo esporte, eu sou tricolor. A tinta que pinta a tela do futebol desbota rápido. A cada camada nova, a anterior fica mais escondida, soterrada. Na esteira do tempo, nosso jogo viveu revoluções de concreto, com estádios para 100 mil pessoas, passou pela era do conforto, privilegiando mais cadeiras cobertas e carga menor de ingressos, e chegou na fase das arenas, onde os principais estádios do mundo, por fora e por dentro, mais parecem naves espaciais, futuristas no tempo presente e nem sempre conectadas com o seu entorno e a sua cidade. Faz a torcida querida vibrar de emoção, o tricampeão. Há um motivo para o estádio de Laranjeiras seguir de pé depois de tantas décadas e tantas novas eras no conceito de se ocupar estes espaços. Lá em Laranjeiras não cabem 100 mil pessoas, mas repousam lá as histórias que você não ouve em outro lugar. A tela das Laranjeiras é um quadro com tinta e moldura únicas. Seu tema não permite rasuras. O estádio faz parte do bairro e da cidade com a mesma harmonia que o futebol faz parte do Brasil. Era sempre alcança, clube que orgulho, Brasil retumbante de glória. O bairro das Laranjeiras era, antes da bola, uma imensa fazenda de café, uma das primeiras experiências de classe média da cidade maravilhosa, loteada cuidadosamente depois que a corte portuguesa, que ficava em São Cristóvão, tentou mudar o eixo do Rio de Janeiro após a criação da República, proclamada em 1889. 8 anos depois, em 1907, o Flu ergueu, naquele pedaço de chão, a sua primeira taça. E 7 anos depois, em 1914, a seleção jogou ali pela primeira vez. Branco é paz e harmonia. É um Brasil pós-abolição da escravatura, um Rio de Janeiro tateando seu novo estilo de vida e, nesse sentido, erguer o Estádio das Laranjeiras, com seu requinte arquitetônico, suas influências francesas e a robustez de seus 2 andares de arquibancada, foi uma forma competente de inserir a ida ao estádio no novo modo de experimentar a cidade. Acontece que a cidade maravilhosa, capital do Brasil por décadas e centro efervescente de cultura e progresso para sempre, cobra o preço por ser assim. Quando falamos em equipamentos esportivos e de lazer e os confrontamos com necessidades urbanas de mobilidade e estrutura, geralmente estamos falando de uma dividida que o esporte perde. No caso de Laranjeiras, em 1961, essa dividida custou toda a arquibancada da linha de fundo norte do estádio, derrubada para a construção da Rua Pinheiro Machado, fundamental para a expansão do Rio de Janeiro. Uma perda inquantificável, mas relativamente pouco debatida, posto que o Maracanã, com só 10 anos de vida, novinho, tinindo e trincando, parecia suficiente e distraía o debate. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Mais de 6 décadas passaram desde então, e o estádio está lá, à espera de mais que um debate, uma ação a respeito de sua vida útil. O Fluminense Futebol Clube quer agir.
avião. Pensar em restaurar e reposicionar na cidade o Estádio das Laranjeiras significa, antes de tudo, entender o seu lugar no mundo e o lugar deste equipamento, que está claro. É um senhor muito elegante, já não apto para festas muito agitadas como grandes finais, mas ainda vigoroso o suficiente para receber visitas, mediar encontros bonitos e olhar a cidade. Sempre alcança, clube que orgulho, Brasil retumbante de glórias e vitórias mil. Para o Estádio de Laranjeiras olhar a cidade, é preciso que um muro caia. Desde a derrubada da arquibancada, em 1961, o limite entre o clube e a rua se tornou um muro alto, pintado nas cores do clube. Do lado de dentro, carros estacionados e uma área pouco funcional. Do lado de fora, pessoas que só enxergam a tinta tricolor do muro, mas não podem acessar visualmente o Fluminense que ali vive. O projeto que vai devolver o estádio para a cidade começa no fim desse pouco amigável muro. A devolução do Estádio de Laranjeiras para a cidade é, também, o reencontro do equipamento com o futebol competitivo, aquele que movimenta a cidade, gira catracas e cria memórias. Mesmo quando não for dia de jogo, ou ainda que a partida não aconteça em Laranjeiras, passar na sua frente será lembrar do legado e da ardente troca afetiva entre o Rio de Janeiro e o futebol, esporte que se tornou, muito por causa de Laranjeiras, um sobrenome do país. E vitórias mil. O que não significa que só o futebol será praticado neste novo estádio. Será possível agora que Laranjeiras receba shows, viabilizando espetáculos de diferentes portes a partir do acesso melhorado do público e passando pelo replanejamento dos acessos profissionais, de imprensa, ônibus de times e de artistas, etc. O projeto revitalizado de Laranjeiras inclui também novos estacionamentos, um ginásio repaginado e mais apropriado para a prática poliesportiva, além de um fluxo de acesso que separe o clube em si do movimento causado pelo dia do evento. Não existe equipamento antigo suficiente para ser abandonado. Todos os palcos onde um dia fomos felizes podem voltar a exibir felicidade. O Estádio de Laranjeiras é o mais poderoso exemplo do quanto o tempo pode afastar do baile até aquele que inventou a festa, a música e a dança. Não há segredo nessa relação com o tempo. Adequar-se é necessário. Há lugares onde a adequação passa por demolições cinematográficas. Este nunca poderia ser o caso das Laranjeiras. A delicadeza de seus detalhes e a imensidão de sua história impedem soluções agressivas, e nenhum de nós queria isso de toda forma. A solução das Laranjeiras começa pela sensibilidade, caminha pelo realismo e se encerra na viabilidade plena. Viabilizar o Estádio de Laranjeiras é abraçar o futebol brasileiro. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes